Uma das constatações que podemos dar como certas e que já repetimos aqui em vários vídeos é que nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo, gostamos de ser aceites e preferimos evitar críticas. Por isso mesmo gostamos que os outros nos vejam no nosso melhor, com bons valores, comportamentos aceitáveis, crenças e opiniões respeitadas, apreciadas socialmente. Provavelmente já ouviu falar em desejabilidade social. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. A desejabilidade social surge então da nossa necessidade de nos mostrarmos aos outros de uma forma mais favorável, para que os outros nos julguem melhores, mais capazes, nos apreciem, nos aceitem, nos admirem. Por isso, muitas vezes damos respostas e temos comportamentos que nos fazem parecer bem. Digamos que deturpamos um pouco a realidade, porque exageramos nas nossas qualidades e fazemos de tudo para esconder os aspectos onde falhamos e os traços menos favoráveis. Nós preferimos ter comportamentos que vão ao encontro das normas e expectativas sociais, por exemplo, comportamentos que nos fazem parecer mais altruístas do que na realidade somos, menos egoístas do que as nossas verdadeiras intenções. Afinal, quem é capaz de confessar, por exemplo, que acha as crianças profundamente irritantes, que consome drogas regularmente porque gosta, ou que simplesmente não quer contribuir para ajudar os mais pobres e que se está nas tintas para as pessoas que passam fome? Por outro lado, pode parecer estranho, mas também há pessoas que exageram nos seus traços antissociais de violência, agressividade, aspectos que não são bem aceitos socialmente. Isto acontece quando querem provar que são fortes, que são dominantes. E vai depender do contexto, mas, por exemplo, um membro de um gangue é capaz de admitir mais crimes do que aqueles que efetivamente cometeu só para ser respeitado no grupo, para ser admirado. Não fique com a ideia de que a desejabilidade social serve apenas para gerirmos as impressões que os outros têm sobre nós, para iludirmos os outros. Também é uma forma de auto-engano. Nós também temos uma certa tendência para nos vermos de uma forma mais favorável, até porque a forma como nos vemos a nós próprios está muito relacionada com, por exemplo, a ansiedade que sentimos, a motivação, a autoestima e até com o conseguirmos atingir os nossos objetivos. Neste caso, a desejabilidade social surge em defesa da nossa própria autoimagem. A desejabilidade social é um viés cognitivo que vai afetar as nossas decisões, os nossos comportamentos, que são baseados na forma como achamos que os outros, a sociedade, os grupos, nos irão avaliar e esperar de nós. Nós queremos causar boas impressões, queremos conexão com os outros, por isso vamos agir, vamos mostrar o que achamos que os outros querem ver. É importante estarmos atentos ao viés da desejabilidade social quando nos encontramos com conhecidos, sobretudo quando acabamos de conhecer alguém ou no início dos relacionamentos amorosos. Na área da psicologia, os investigadores e também os psicoterapeutas estão particularmente atentos a este viés porque sabem que as pessoas tendem a responder de forma a parecer melhor do que na realidade são. Portanto, há inclusivamente técnicas específicas para lidar com este viés nas entrevistas e questionários. Para terminar, nós não podemos dizer que o viés de desejabilidade social seja algo mau nem algo bom. É que nós precisamos de referências, de crenças que nos ajudem a processar mais rapidamente a enorme quantidade de informação que nos chega constantemente. Precisamos de heurísticas, de atalhos mentais que nos ajudem. Os vieses fazem parte da nossa qualidade humana, que é limitada e falível, portanto, completamente sujeita a erros. Deixem o vosso like se gostaram do vídeo e se quiserem continuar a seguir o nosso trabalho, subscrevam o nosso canal. Nós encontramos-nos no próximo vídeo.